Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola. Eu vou responder a pergunta do Ricardo Garcia, uma excelente pergunta. Ele falou assim: Espíndola, pergunta 2 em 1. É possível estudar apenas por questões? Qual a técnica? Olha só, Ricardo Garcia, gostei muito, cara, da sua pergunta. A sua pergunta é muito pertinente. Veja bem, é possível sim estudar só por questões. O que fica prejudicado, na minha opinião, dependendo da matéria, é o aprofundamento. Eu vou falar aqui, por exemplo, do meu caso e depois eu vou detalhar esse assunto para você usando o exemplo de direito processual penal, mas antes eu vou usar aqui o que aconteceu comigo na matéria de português. Eu fiz a prova do TJ São Paulo no ano de 2021 e eu acertei 19 questões de português, de um total de 24. Uma prova muito ruim eu fiz naquele dia. Na prova da capital do ano de 2023, eu acertei apenas 17 questões de português. E na prova da Grande São Paulo, para a região de Guarulhos, eu acertei 23 questões de português. O que eu fiz aí? Só errei uma questão. O que eu fiz? Quando eu saí da prova da capital, eu já sabia que eu tinha feito uma prova de português muito ruim. Eu já imaginava isso. Então, a partir do dia 1º de junho de 2023 até o dia 2 de julho, mais ou menos, a prova foi no dia 3, a prova da Grande São Paulo, eu fiz mais de 500 questões no concursos da matéria de português. Mais de 500. E quando errava, ia lá nos comentários e lia os comentários para saber por que eu errei aquela questão de português. E fiz algumas anotações dos meus erros, um caderninho de anotações dos meus erros. Muito bem. Isso elevou minha nota. Eu acertei 23 questões de português na prova da Grande São Paulo. Beleza. Dependendo da matéria, o aprofundamento só com questões é que fica ruim. Eu vou te dar um exemplo. Veja bem. Vamos supor que você resolve 200 questões de processo penal, seja aí no PDF do cursinho que você estuda, pode ser estratégia, direção concursos, aprova concursos, gran cursos, não importa o curso. Você está lá e está fazendo questões comentadas no PDF. Quando você lê aquele comentário do professor, ou lá no concursos, quando você lê o comentário dos alunos, o gabarito comentado do professor, você se restringe àquela questão. Se cair um assunto de que você não viu nas questões, aí fica difícil, devido a essa falta de aprofundamento. Quando você mescla questão, leitura do PDF, se você usar PDF, leitura da lei seca, uma videoaula, aí você amplia os seus horizontes, de modo que é mais difícil você ser surpreendido por uma questão que você nunca viu. Uma coisa é você pegar uma questão que você viu, mas que você não lembra, ou que você não tem certeza da resposta, mas você viu. Aí você de repente chuta, eliminando uma ou outra alternativa. É diferente de uma questão que você nunca viu aquele assunto. E é muito fácil disso aí acontecer com aquela pessoa que estuda apenas e tão somente por questões. Porque se cair uma questão... Porque veja bem, as questões, elas sempre se repetem. Muda ali o título, muda o roteiro, muda a essência da questão. Mas a questão é a mesma. Só muda o jeito como foi cobrada, retira uma palavra aqui, uma palavra ali, mas a questão é a mesma. Só que existem questões inéditas também, de um assunto que você não resolveu, outras questões daquele tópico. Aí que mata. Por quê? Você nunca viu. Agora, vamos supor que você resolveu 200 questões de processo penal, mas você leu muito a lei seca, assistiu uma videoaula, naqueles tópicos que você sentiu muita dificuldade, você foi lá e viu uma videoaula para clarear aquele assunto, você leu um PDF, ora, você ampliou o seu leque. Então, a técnica de revisão com questões que eu uso é sempre, e eu acho que isso aqui é chover no molhado, mas eu vou responder porque eu faço isso, é sempre não me preocupar se eu acertei ou errei a questão, mas me preocupar em entender cada assertiva da questão, se for questões de assertiva, ou entender se está certo ou se está errado, se forem questões estilo Sebrasp, certo ou errado. Então, se você vai responder uma questão da VUNESP e tem 5 alternativas e você acertou a questão,
Se preocupe em entender por que as outras estão erradas. O motivo, porque existe um motivo, seja legal, seja doutrinário, seja jurisprudencial, mas tem lá um motivo pelo qual a questão está errada. Tá bom? Então se preocupe em fazer isso. Use essa técnica de confirmar questão por questão, alternativa A, a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D, a alternativa E, por que está certa ou por qual motivo está errada. Essa é uma técnica muito boa que você aprofunda muito os seus estudos, porque você força o seu cérebro a entender os motivos pelos quais a alternativa está certa ou está errada, e com essa técnica você vai melhorar muito aí a compreensão do conteúdo, porque fazer questões não é você testar conhecimento, é você absorver conhecimento, tá bom? Para na hora da prova você aplicar o conhecimento, beleza? Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu.